Oi gente, tudo bem? De primeira mão eu quero pedir um grande perdão por esse barulho de fundo, porque está chovendo muito. E eu gostaria muito de gravar esse vídeo agora, então eu espero que o barulho de fundo possa ser relaxante, não irritante e incômodo. Vamos seguir com esse papo aqui, chuvinha, oração, reflexão. Olha só, tô criando uma estética aqui com o barulho de fundo para justificar a minha desculpa de não gravar esse vídeo depois. Então hoje eu tô aqui para falar sobre a minha vida de oração. E para quem viu o meu vídeo sobre a minha leitura bíblica, meu devocional, se não, clica aqui, porque eu acho que esses vídeos vão se complementar bem. Vocês viram que é uma rotina muito imperfeita, e lá eu falei que se vocês quisessem eu trazia um vídeo sobre minha rotina de oração. E vocês pediram, então o pedido é uma ordem. A minha rotina de oração é tão imperfeita quanto, se não mais, do que a minha vida de leitura bíblica. Porque a oração é uma conversa e ela é diferente da Bíblia. A Bíblia já está escrita, né? É só você ler e você refletir conforme você vai lendo. A oração é você que constrói e isso é um pouco intimidador, principalmente para alguém que não corou ou se converteu recentemente e tal. Eu, assim como leitura, tenho muita preguiça de orar. E é engraçado, né? Porque a gente tem preguiça de tudo aquilo que nos faz bem e que a gente devia estar fazendo. Porque o inimigo é sujo e não presta. Então, assim como na minha leitura bíblica, eu tive dificuldade de ficar adotando métodos para fazer eu orar melhor e tudo mais. Porque no fundo, uma coisa que funcionou pra mim foi perceber que quando a questão é oração, não é qualidade acima de quantidade. Eu era uma pessoa muito tímida e que não tinha muita vontade de conversar ou ficar falando, então até quando eu tava sozinha eu ficava calada. Desde muito nova eu tinha muita preguiça de orar e eu achava que era essa coisa de que, agora eu vou entrar no momento oração, então eu preciso ajoelhar, eu preciso ficar em pé, olho aberto, olho fechado, hora em pensamento, falando, metade pensamento, metade falando, porque a parte falando o inimigo ouve e ele sai em nome de Jesus. Até que eu vi algumas pregações e algumas reflexões de algumas pessoas sobre como funciona para você fazer amizade com alguém. Você vê essa pessoa pela primeira vez e é um pouco estranho. Você fala, oi, tudo bem? Aquele assunto assim pequenininho que dura 30 segundos e aí a pessoa, tudo assim, tá, beleza, tal. E aí chega no dia seguinte, você, oi, tudo bem? E aí dura mais tempo, dura uns 45 segundos. E aí vão passando os dias e os assuntos vão surgindo, porque de início não surge mesmo. Você não conhece essa pessoa, você não sabe nem que pergunta fazer, que assunto puxar. Mas conforme vai indo, as coisas vão se encaixando. Então vão passando os dias e aquela dificuldade lá no início vai se tornando cada vez menos perceptível e você vai vendo que tem novos assuntos. No final você olha o rosto daquela pessoa e ouve a voz dela e você fica familiarizado, e você sente coisas boas, você fica, caramba, tá se tornando meu amigo, um bom colega. Daqui a pouco essa pessoa, de tanto você falar, ela vai na sua casa, ela tá presente em mais momentos do seu dia, você manda mensagem pra ela, vocês trocam WhatsApp e tudo mais, e essa pessoa se torna a sua melhor amiga, uma grande amiga. E com Deus é a mesma coisa. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei, nossa, que clichêzão, ai, que besteirol. Até eu resolver tentar aplicar na minha vida isso. E realmente, a gente olha pessoas que oram 3 horas por dia, fica ali ajoelhado, que deixa até a marca no chão e no joelho. E você fica, cara, eu nunca vou chegar nisso, nunca, é impossível. Então a gente nem tenta. A gente tem essa dificuldade com o princípio das coisas, né? A gente é tão imediatista, que beleza. Então a gente fica, se não for assim, eu tô fazendo errado. Se a gente não falar pai de Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó, grandíssimo Senhor Santo, tá errado. Porque tem que ser daquela coisa bem informal e tudo mais. Sendo que, curiosamente, Deus te criou nessa modernidade de hoje. Deus te criou nos tempos de hoje. E você fica falando, tu és, hoje em dia? Eu acho que não, a não ser que você viva em Portugal ou em alguns lugares no sul do Brasil que as pessoas falam isso. Aí, nesse caso, você ignora o que eu tô falando. Mas aqui, minha filha, em São Bernardo, São Paulo, ninguém fala assim, não. Então por que eu tenho que ficar falando na versão Almeida e atualizada da minha Bíblia? Se eu não sou mais assim, eu estou em 2023. Então eu fiz uma oração muito breve pra Deus, em que eu falei, Jesus, eu não sei se eu estou pecando em falar com o Senhor como eu falaria com uma pessoa normal. Eu não sei se eu tô pecando em falar oi. Eu não sei se tô pecando quando, ao invés de eu falar só em nome de Jesus, amém, eu falo em nome de Jesus, amém, falou Jesus até daqui a pouco. Não sei se eu tô pecando, pai, mas essa sou eu. Eu sou jovenzinha, eu sou futilzinha. E esse é o meu jeitinho de falar, que o Senhor me criou dessa forma. Claro, isso não é um pecado, se você não vai orar falando palavrão, pelo amor de Deus. Mas é o seu jeitinho, que às vezes você gagueja na hora de falar algumas coisas e tudo mais. Eu falei, Senhor, é isso. Então eu quero começar a nossa amizade. Então eu comecei ali uns dias em que, honestamente, minha oração durava os tais 30 segundos. E assim, eram os 30 segundos mais longos da minha vida. Em que eu ficava, meu Deus, oi Jesus, tudo bom? Como é que tá aí?
e as ruas de ouro e as de prata. Aí no dia seguinte eu tinha até que um assunto pra puxar, que era sobre o dia anterior. Que era, e aí, Jesus? Ontem foi estranho, né, o assunto? Que engraçado. Então, hoje também. E aí, descrever o meu dia tornava as coisas um pouco mais fáceis, porque conforme eu ia descrevendo, ia vindo mais coisas na minha cabeça pra eu falar, e mais coisas, e os dias iam passando. E de 30 segundos, eu tinha orações que duravam mais de 10 minutos consecutivos de eu orando, sem parar. E aí eu vi momentos em que eu sentia a necessidade de ajoelhar pra orar, e outros não, e aí eu não ficava presa 100% a isso, mas eu entendia que eram formas e jeitos de eu me prostrar a Deus em que alguns dias pediam isso e outros não. Rebeca, mas eu não sei orar, eu não sei nem puxar assunto com meus pais que moram comigo. Pois é, mas quando a gente ora, diferente de quando a gente conversa com as pessoas, acontece um fenômeno muito interessante. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia já sabe que a gente não sabe orar. Nem a pessoa tão incrível nas orações que você fala, não, aquela pessoa sabe, ela também não sabe orar, biblicamente falando. Mas o fenômeno que acontece quando a gente resolve orar para Deus é que o próprio Espírito Santo traduz as melequices que a gente está falando e transforma elas em coisas que fazem sentido para Deus. Então, mesmo aqueles momentos em que eu não conseguia orar, eu só sentava e chorava. Literalmente não saía nenhuma palavra de mim, eu só tipo... O Espírito Santo traduzia essas palavras para Deus e só eu e ele entendíamos. Às vezes, honestamente, era só ele que entendia mesmo, nem eu entendia. E é isso que é interessante. Acima das palavras que saem da nossa boca, o Espírito Santo traduz as nossas intenções do coração, aquilo que o nosso coração quer falar que a gente não é capaz. Então vamos falar da minha rotina de oração, que é muito imperfeita. De manhã eu abro os olhos como qualquer pessoa e assim que eu abro os olhos eu tento ao máximo, e isso requer um esforço meio complicado, porque assim que você acorda de manhã você não lembra nem o seu nome, que dirá, vou orar a Deus. Mas tá sendo uma reforma aqui dentro da minha cabeça. Assim que eu abro os olhos eu tento ao máximo não pegar no celular e agradecer a Deus por tudo, pelo dia de hoje, porque eu acordei viva, bem, com saúde e tudo mais. E aí eu falo, Senhor, me ajuda nesse dia, me guia nesse dia, obrigado por tudo, tal. Cara, essa oração não dura quase nada, honestamente, poderia durar mais. E eu estou na luta para fazer minhas orações durarem mais e cumprir o tal versículo que fala, orai sem cessar. Então eu vou lá, acordo e tal, e logo no início do meu dia, como eu falei no meu vídeo do meu devocional, eu leio a Bíblia. E eu tô lá na Bíblia, e às vezes enquanto eu leio, eu oro de novo e falo, Senhor, me ajuda a entender esse capítulo, Senhor. Depois, quando eu termino de ler minha Bíblia para aquele dia, misericórdia, quase tive um infarto. A minha geladeira contribuiu para esse vídeo, enfim. Depois que eu termino de ler aquela porção da Bíblia pro dia, eu agradeço a Deus. Eu oro sobre isso e falo, obrigado, Senhor, pela sua palavra que é viva. E às vezes eu não tenho assunto, então eu falo, ai, Senhor, me ajuda, o que eu oro agora? Me perdoa pelos meus pecados e pedir perdão, pedir para que eu seja uma pessoa digna. E algo muito importante que eu tô tentando adotar na minha rotina também é orar por outras pessoas. E isso é muito difícil, já é difícil orar por nós, que dirá pelos outros. A gente não tem assunto sobre nós mesmos, que a gente conhece dos pés à cabeça. Então, eu tento muito, assim, anotar pedidos que pessoas me fazem, deixar escrito em algum lugar para eu orar por elas. Porque quando a gente ora pelos outros, a gente tem a oportunidade de abençoar pessoas com aquilo que a gente está orando. E a gente também é abençoado, a gente também é ministrado, porque a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Então, assim se segue, eu tento orar, peço pelo meu dia e tal, então eu levanto, eu tenho que fazer minhas coisas, né, minha filha? Então eu sigo o meu dia e aí que está a questão. A maioria dos momentos em que eu estou orando, eu não tô parada, ajoelhada, com a luz apagada, super concentrada em estar orando. Eu estou vivendo o meu dia e essa é a chave para que você tenha orações mais consistentes e mais frequentes. E é aí que entra também a quantidade acima da qualidade. Porque quanto mais você faz, mais você vai aperfeiçoando a sua oração. Mais íntimo você se torna com Deus. Então, enquanto eu tô cozinhando, enquanto eu tô andando pela casa, editando um vídeo, fazendo sei lá o que, eu tô orando. Porque é aí que eu lembro, pô, eu tô aqui cozinhando, cara. E se eu tenho a habilidade de cozinhar, é porque foi Deus que me deu. E se eu posso tornar essa comida gostosa, é porque Deus pode fazer. Então eu oro, Senhor, tenha misericórdia dessa comida que eu tô fazendo, Pai. Se estiver envenenada, vai caindo por terra. E, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá paciência, me dá energia.
me ajuda a editar esses vídeos, me ajuda a passar a mensagem que o Senhor quer e não a que eu quero. Então vai indo, conforme você faz essas atividades, você vai reconhecendo a necessidade de Deus em cada coisinha da sua vida. Diferente se eu só parasse uma vez no dia, orasse 1 hora que seja, que é muito tempo, só que aí eu levanto e o resto do dia eu não falo mais com Deus. Pra mim não valeria de nada, só seria algo mecânico em que eu tenho essa hora pra orar, levanto e acabou. Acabou, Deus não tá mais comigo, Deus só tá comigo na hora que eu tô orando. Quando na verdade, Ele tá comigo o tempo todo. A questão é eu também estar com Ele o tempo todo. Então eu vou fazer as coisas e vou orando e eu sei que eu preciso adotar mais isso no meu dia a dia, porque ainda é muito imperfeito. E aí quando acaba meu dia, que eu estou indo dormir, que eu orei várias vezes, durante o banho eu oro, durante não sei o que eu oro e tudo mais, quando eu vou me deitar, eu apago a luz. Eu e o Pedro oramos juntos, e aí a gente ora junto, tipo, ou é ele ou é eu, a gente ora obrigado por esse dia, e agradece, Senhor, abençoa o nosso casamento, abençoa a minha família, a família da Rebeca, quando é ele que tá orando, enfim, abençoa, Senhor, tal pessoa, coisa que a gente vai lembrando, e aí é muito importante ter esse tempo orando juntos. Se você mora com a sua família ainda, você pensa, quero orar junto com meu marido, comece orando com a sua família também. Separa um momento do dia aí e ora vocês, enfim. Eu sei que dá muita vergonha, mas é uma comunhão muito especial, eu acho muito necessária. Então depois que a gente ora e tal, a gente vira pra dormir e muitas vezes eu não durmo de primeira, na verdade a maioria das vezes. Então é um momento, de novo, que eu finalizo o dia orando sozinha. E aí eu realmente não tô fazendo nada, eu tô deitada, então eu às vezes fecho o olho pro infinito, que tá escuro mesmo, dá na mesma. E eu oro mais uma vez, agradeço por aquele dia, peço pelo dia seguinte, se for da vontade de Deus que eu viva o dia seguinte. E assim vai. Assuntos pra orar ainda são uma construção pra mim. Então eu vejo que orar pelos outros é algo muito louco, porque quando alguém vem e te relata um problema, você devolver com eu vou orar por isso, e realmente orar é algo muito especial. Então é um perfeito assunto para você começar a implantar nas suas orações. Orar pela sua família, orar pela sua vida sentimental, financeira, espiritual, vida física, enfim, pela sua saúde. Orar pelo seu trabalho, pelos seus estudos. Mas assim, acima de tudo, é bater um papo mesmo com Deus de dia a dia, sabe? Eu acho que isso faz tanta falta, isso faz com que a gente seja tão travado para orar pelas coisas. E não precisa ser assim. Então, quando a questão é oração, eu sempre mantenho na minha cabeça quantidade acima de qualidade, quantidade acima de qualidade. Então, tem dias que eu não tô a fim de orar, que é a maioria deles, porque eu sou muito preguiçosa. Mas eu falo, bom, apesar de não querer orar, tá aqui, tô orando. E às vezes a oração é sobre orar. Tipo assim, tô aqui, Senhor, eu não sei orar, mas tô aqui orando. E minha oração ainda está continuando. Estou aqui, sigo orando. Oro e oro e oro. Até que um dia eu descubra sobre o que eu estou orando. E a oração fica sobre orar. Mas sabe qual que é a real? Deus recebe, minha filha. Deus é muito bonzinho, sabe? Ele recebe tudo. Nada melhor do que ao invés de você ficar falando sozinho ou ficar perdido nos seus pensamentos, que tendem a ser tão tristes, porque a nossa vida natural, ela tende à tristeza, ela tende a pensar catástrofes, porque a gente naturalmente está separado de Deus. Então, quando a gente lembra de conversar com a pessoa certa, as vozes erradas da nossa mente vão aos poucos se calando e a voz certa vai falando mais alto. Eu espero que esse vídeo sirva de motivacional, principalmente pra mim, pra eu orar mais. E pra quem quiser aí ouvir, pra quem sentir que foi pra essa pessoa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões para vídeos aí embaixo. A opinião de vocês é extremamente importante pra mim. Vejo vocês em breve. Tchau! Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of